A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o incêndio ocorrido na manhã deste domingo, dia 17, na residência do homem-bomba, Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, de 59 anos, lá no Rio Grande do Sul. Rio do Sul, Santa Catarina. O incêndio aconteceu na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Bugatti. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, uma moradora da casa foi retirada do local por populares durante o incêndio. Ela é a Daiane Dias, 41 anos, e ex-companheira do Francisco. Ela sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 100% do corpo. Uma situação realmente muito, muito triste. Eu já chamo aqui para comentar o nosso querido Wilson Lima e também o nosso querido Rodolfo Borges. Que situação, hein, Wilson? Pelo visto, ela ficou desarvorada com essa situação toda do ex-marido. Como é que você viu essa situação? Você que também está acompanhando essa informação. É preciso aguardar as investigações, não é, Zé Inácio? Não é um processo, é um caso difícil que mostra definitivamente como é que as pessoas elas lidam com essa disputa política, né, com essa polarização que nós temos vivido nos últimos anos. A gente precisa aguardar um pouco o decorrer das investigações. O fato é que esse episódio ocorrido aqui em Brasília, ele tem de fato suscitado aí vários movimentos, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto da própria Polícia Federal, de tentar cercar ainda mais o ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações que tramitam contra ele. Inclusive, tem até um detalhe muito curioso, para dizer o mínimo, porque ao longo do final de semana, tanto o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, quanto o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, os dois manifestaram posicionamentos sobre o que pode acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é algo que foge ao devido processo legal. Você não pode antecipar uma questão de mérito, ainda mais no caso desse, como um caso desse muito, muito sensível. Então, vejam aí como é que você já constrói uma narrativa, você constrói de fato até mesmo um conjunto probatório já de olho em uma eventual condenação do ex-presidente da República. Pelo menos esse é um indicativo que tanto o Andrei Rodrigues apontou na coletiva na semana passada, quanto o próprio ministro Alexandre de Moraes em suas manifestações pós-episódio aqui na Praça dos Três Poderes. Eu, como advogado formado, sou do tempo que a gente aprendia que um juiz fala pelos autos e pelos autos apenas, mas são novos tempos. Falando sobre essa situação do tio França, a primeira-dama, dona Rosângela Silva, chamou o homem que se suicidou nesse atentado a bombas de bestão. Vamos ver o vídeo onde ela faz essa manifestação. Ou não. A hora que estiver no ponto, vocês me avisem que a gente deixa lá, a gente volta aqui com esse assunto. Mas, independente do bestão da nossa primeira-dama, eu queria saber o que o Rodolfo Borges, que está aqui conosco, acha dessa situação, desse tipo de participação sempre proativa, mas nem sempre, talvez, no encaminhar que seria mais adequado para essa situação. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Inácio, o Wilson falou sobre esse lado do Bolsonaro, né? E de fato existe um lado do Bolsonaro aí, não tem por que negar. De fato, deve ser influenciado os inquéritos pelos quais o Bolsonaro é investigado, especificamente esse sobre suspeita de golpe de Estado. Esse tipo de ação, ainda que não tenha nada a ver com ele diretamente, a gente já falou sobre isso aqui na semana passada, no meio-dia, é inevitável imaginar que isso vai ter consequência no inquérito do Bolsonaro. Isso é um pedaço da história. O outro pedaço para o qual eu quero chamar a atenção, e publiquei hoje no Antagonista uma análise sobre esse assunto, é de que o STF ele tem uma parte muito relevante nessa história toda. O STF ele não é o mocinho da história como os ministros costumam e gostariam que fossem encarados e costumam se comportar. Né? O texto, para quem quiser ler, está lá no antagonista.com.br, se chama STF precisa se olhar no espelho. Porque o contexto de desconfiança para usar as palavras dos ministros, de ódio que se criou no Brasil, ele tem também participação do STF.
Foi o STF que, enquanto condena o pessoal que participou de depredação lá na Praça dos Três Poderes, ele solta, perdoa, eu vou botar entre aspas aqui, porque isso não é um perdão, formalmente não é um perdão, agora, no final das contas, serve como perdão, uma série de pessoas que foram condenadas por corrupção na Operação Lava Jato. É nesse contexto em que parte da população duvidou das instituições, passou a duvidar com mais intensidade, e aí falando especificamente dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles, durante a eleição de 22, a minha perspectiva sobre esse assunto é de que aquela desconfiança em relação à urna eletrônica, aquilo era a materialização de uma desconfiança sobre a candidatura do Lula. Porque o Lula, vamos lembrar, ele estava preso. E ele foi solto num contexto em que ele pôde concorrer na eleição de 22 e ganhar do Bolsonaro. Para mim, a desconfiança em relação àquele pleito, ela está se materializou a partir da candidatura do Lula. E aí depois veio aquela história toda de que as urnas podem ser fraudadas, de que o sistema não é confiável. E aí a coisa se confundiu demais. Mas existe um motivo, e esse é o que eu quero dizer aqui resumindo, para se desconfiar das instituições brasileiras. E não é a urna eletrônica, é a conduta do próprio STF, que hoje atua como bombeiro de uma situação da qual ele participou como incentivador. E não só, o STF ele não está só olhando para isso e tentando resolver, ele faz parte do problema. Esse é o argumento e o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, na quinta-feira seguinte, quando ocorreram as explosões ali na quarta-feira à noite na esplanada dos ministérios, ele pediu que todos refletissem sobre isso. E é um pedido que tem que ser repassado também para os próprios ministros do STF. Eles precisam também refletir sobre o papel do tribunal no Brasil. Eles não são só os mocinhos dessa história. Pois é, que situação. Mas agora nós temos o vídeo da primeira-dama comentando sobre o suicida em Brasília. Pode rolar, por favor. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas, enfim, incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Pois é. Enfim, tá aí a fala dela. Wilson, e também para o Duda, para o Rodolfo. Primeiro, Wilson, você acha que esse tipo de composição, só para a gente ser bem rápido, que a gente ainda tem outro assunto para falar antes do intervalo, você acha que esse tipo de comportamento, ninguém chega nela para falar, olha, contenha-se, não fale isso é contraproducente, inclusive para as bandeiras que ela mesma levanta, ou você acha que isso não chega a acontecer por um certo temor das pessoas que a cercam de desagradá-la ou algo do tipo? Então, voltando à questão da Janja, Inácio, como eu falei lá também no primeiro bloco, você tem a questão da primeira-dama que ela tenta ali criar sempre uma situação de incômodo para o Palácio do Planalto e ela consegue. Esse é que é o grande problema, e isso que tem incomodado vários ministros palacianos, porque ela gera mais crise do que de fato ajuda. E ela tem conseguido, de fato, ressignificar o papel da primeira-dama, só que não da forma positiva, mas da forma negativa, gerando crise, gerando toda essa situação de tensão. Você não pode, mesmo como primeira-dama, chamar uma pessoa, por mais que você tenha sua divergência política, de bestão. Não é uma atitude legal, não é bacana, não é contraproducente diante de um cenário polarizado. Então a primeira-dama poderia pelo menos ter um pouco mais de respeito por uma pessoa que perdeu a vida num episódio como esse. Então, utilizar esse tipo de artimanha não é a melhor postura, principalmente vindo de uma primeira-dama.